Olá, turma, tudo bem? Vamos dar continuidade aqui ao nosso curso. A gente vai falar de apoptose, como eu já tinha mencionado no vídeo de ciclo celular. É importante vocês saberem o que ocorre durante o ciclo celular para a gente poder entender o que ocorre aqui durante o processo de apoptose. Então, é ideal que vocês tenham visto o vídeo do ciclo celular antes do vídeo de apoptose. Tá legal? Então, para a gente falar de apoptose, eu queria que vocês entendessem primeiro o conceito de apoptose. E aí, esse slide aqui, ele cai muito bem para poder mostrar para vocês o que seria a apoptose. Então, tem aqui uma árvore, né, cheia de folhas amarelas e algumas folhas no chão. Então, a apoptose, ela tem um termo, né, o nome apoptose é justamente esse. Vem derivado do grego, onde significa declínio. Então é um poema grego que se referia à apoptose como as folhas caindo da árvore. Na verdade, isso é um processo que se remete fisiologicamente ao que acontece no nosso organismo. Então, as folhas caindo da árvore nada mais é do que um evento para a árvore extremamente importante para que tenha a renovação e novas folhas surjam num próximo evento de crescimento das folhas. Então precisa que as mais velhas, as que já tiveram a sua atividade funcional exercida, já contribuíram para o crescimento daquele organismo, elas caem e aí novas outras folhas se originam. Isso é o processo de renovação daquele organismo, que é o que ocorre no nosso organismo. Nossas células também se renovam o tempo todo, e isso muitas vezes ocorre porque as nossas células morrem propositalmente, assim como as folhas de uma árvore, elas morrem propositalmente para que tenha a renovação daquele organismo. Tá? Então a ideia da apoptose é isso. O termo apoptose ele significa morte celular programada e se adapta muito bem ao que acontece na renovação que a gente vê numa árvore, por exemplo. Então, quando a gente pensa na apoptose, a gente pensa num evento celular que ocorre porque a célula não está mais sobrevivendo. Então, o normal da célula seria sobreviver e gerar duas novas células a partir do ciclo celular, mas qualquer evento adverso vai fazer com que esse ciclo celular seja bloqueado e essa célula vai então ser induzida à sua morte. Pode ser por uma falha de nutrientes, ausência de oxigênio, lesão celular, ou seja, alguma alteração celular que impeça ela se dividir, vai levar à morte celular. E essa morte, ela normalmente é organizada, tá? Ela é programada pela célula. São eventos que ocorrem organizadamente que levam à morte da célula. Então, quando a gente pensa em morte celular, a gente tem diferentes formas dessa morte celular ocorrer. E isso vai depender do tipo de estímulo para a morte celular. Então, normalmente, quando temos um dano celular ou estresse por falta de nutriente, por falta de oxigênio, essa célula vai morrer pelo processo que a gente chama de apoptose. Mas quando é um estímulo mais traumático, quando é um estímulo mais incisivo, como uma lesão formada por um trauma ou por uma isquemia completa, a gente vai ter uma morte celular onde a célula vai ter características diferentes que a gente chama de necrose. Aí existem outros tipos de morte celular, podem ser programadas ou não, mas esses são os dois tipos principais que a gente traz para vocês. Hoje a gente vai falar mais da apoptose, mas vou mostrar para vocês o que ocorre na necrose para a gente poder entender essa diferença, tá ok? Então, na necrose, que é provocada por algum estímulo bem nocivo, pode ser um estímulo químico, um trauma físico, uma lesão mecânica, uma lesão química, vai levar a uma morte sem tempo daquela célula se organizar para morrer. Então, com isso, você vai ter alterações que levam a consequências teciduais muito ruins. Tá? Então, inicialmente, essa célula vai ter um aumento do volume muito grande, a gente chama isso de um desequilíbrio osmótico, que aumenta então o volume celular, muitas vezes pela entrada de líquido, e isso causa uma desorganização total dentro da célula, com uma alteração citoplasmática, cromatina vai se agregar, e isso leva à perda da integridade celular, principalmente a perda da integridade da membrana plasmática, e com isso a membrana plasmática se rompe e libera todo o conteúdo citoplasmático. Por que isso é ruim? Porque esse conteúdo citoplasmático é para estar dentro da célula, não no tecido. Então, se essa célula libera tudo que está dentro dela para o meio extracelular, isso é um estímulo tóxico para o tecido. Então, esse tecido entende aquilo ali como
um evento estranho e induz, assim, então, uma resposta inflamatória. Então, normalmente, as respostas necróticas levam a uma alteração tecidual, e isso leva a um dano tecidual, uma resposta inflamatória ocorrendo. Ok? Na apoptose, isso é mais organizado. Então, enquanto na necrose a gente tem o aumento do volume celular, toda aquela complicação citoplasmática e liberação desse conteúdo para o meio externo, na apoptose isso é mais organizado. Então, a célula não vai ter um aumento do volume, pelo contrário, ela diminui o volume. A gente vai ter formação de membrana que vai dividindo pequenos espaços celulares, fragmentando então a célula. A esses fragmentos a gente chama de corpúsculo apoptótico. Então, esses corpos apoptóticos, depois eles vão ser fagocitados por células específicas, e aí com isso a gente vai ter uma limpeza do tecido sem ocorrer uma inflamação naquele tecido. Então é uma morte muito mais controlada que preserva todo o tecido ao redor e impede então que a gente tenha uma resposta inflamatória ali que é danosa para o tecido, tá? O que não ocorre na necrose. Então, a apoptose ela é muito mais benéfica para a célula, fisiologicamente ocorre normalmente, e isso a gente chama de uma morte celular silenciosa, tá? Preservando todo o tecido ao redor. Então, a apoptose ela foi já a primeira vez descrita lá em 1842, foi ao longo do tempo sendo mais estudada. Em 1972, que o termo apoptose foi então caracterizado como essa morte programada da célula, tá? Então, em 1972. De lá para cá, muita coisa surgiu, muitos estudos foram feitos e hoje a gente já sabe bastante sobre esse tipo de morte, inclusive subtipos de apoptose, dependendo do seu estímulo inicial, tá? Então, a apoptose é o mecanismo que a gente tem de eliminar células do nosso organismo para manter o equilíbrio tecidual, que a gente chama de homeostase tecidual. Isso vai ajudar a equilibrar as células que vão morrendo e se proliferando. Tá? Então, por exemplo, no desenvolvimento embrionário, a apoptose ocorre para determinar estrutura de diferentes tecidos, né? Partes do nosso organismo. Então, inicialmente, os nossos dedos eles não são divididos, né? A gente tem membranas interdigitais, estão aqui, ó. Então, ao longo do tempo, essas membranas, que são células, vão morrendo e aí os nossos dedos, né, vão sendo formados. Então, a apoptose ocorre entre os dedos para permitir que esse tecido seja retirado daquele local, novas células cresçam formando, então, os nossos dedos. No caso de não morte desse tecido, as células os dedos vão crescer ligados uns aos outros. Um outro exemplo é na saída da cauda do girino, por exemplo. Então, o girino, que é uma etapa embrionária do sapo, ele tem cauda, né? Ele é um ser aquático, então ele usa a cauda para se movimentar ao longo do desenvolvimento embrionário, né? Que ele já é um ser que já adquire capacidade de viver na Terra, ele não necessita mais dessa cauda, e essas células que estão na cauda, elas vão morrendo por apoptose. Então, elas morrem sem causar nenhum dano tecidual, pelo contrário, ajudando o desenvolvimento embrionário. A nossa capacidade cognitiva também depende da apoptose. Então, as nossas células nervosas, que são originadas lá no iniciozinho do nosso desenvolvimento embrionário, elas se mantêm ativas, né, ou vão sendo selecionadas a partir da morte. Tá? Então, a gente vai ter células que vão fazer sinapses com células-alvo, e o que vai determinar que tipo de sinapse vai ser estabelecida é justamente a morte de um desses neurônios. Então, por exemplo, um é estimulador, outro é inibidor. Então, se essa célula aqui precisa ser estimulada, a gente, ao longo do nosso desenvolvimento, a gente vai tendo estímulos que levem à estimulação daquela célula, então o neurônio que inibiria vai morrendo. Está aqui, ó. E aí, com isso, você vai formando as conexões nervosas, os neurônios que vão mandando os sinais que fazem com que essa célula seja mais preparada evolutivamente, se mantém vivo, enquanto as células que não induzem estímulos naquela célula-alvo vão morrendo. E aí a gente vai formando as nossas conexões por essa morte neuronal. Isso é um mecanismo fisiológico. É importante para estabelecer memória, para estabelecer as nossas funções cognitivas. Também é por apoptose. A apoptose está envolvida em mecanismos derivados de uma resposta inflamatória. Então, por exemplo, na nossa epiderme, que é uma célula epitelial, né, com grande capacidade proliferativa, após o indivíduo pegar sol ali durante 3, 4 horas no sol forte sem protetor solar,
essas células elas certamente vão ter uma mutação no seu DNA, certamente elas vão ter uma alteração celular, que leva aquela célula a ter uma capacidade de proliferar muito baixa, ou o ideal é essa célula não se proliferar. Então, o que o nosso organismo faz? Ele induz a morte daquelas células lesadas, então essa célula vai morrer e novas células mais novas, com DNA mais íntegro, vão surgindo e aí a nossa pele é renovada. Tá? Isso é importante, essa troca é importante para que aquela célula lesada não se prolifere. Então isso aqui ó, a gente vê facilmente quando a gente está descascando. Descascar nada mais é do que aquelas células mortas que foram lesadas pela luz solar, pelos raios ultravioleta, que tiveram alguma lesão no DNA, elas morrem e aí a gente substitui por células íntegras que não têm lesão. Se o indivíduo não trocar essas células, aquela célula lesada continuar com a mutação do DNA, aí ela pode proliferar com aquele erro e aí gerar um tumor, nesse caso um melanoma, por exemplo. Então, a apoptose ela tem uma importância muito grande durante o desenvolvimento embrionário. Isso é importante para estabelecer conexões sinápticas, para estabelecer estruturas no nosso desenvolvimento embrionário. Então, ela tem grande importância tanto em fases fisiológicas como em fases patológicas. Tá? Então, ela é importante para a resolução de uma resposta inflamatória, para o reparo tecidual, e ela também é fundamental para impedir processos patológicos. Então, uma apoptose desencadeada de forma correta impede que um determinado indivíduo, ou que determinado tecido tenha consequências patológicas. Tá? Aqui só para mostrar para vocês, a gente tem uma célula aqui em mitose, tem células aqui em apoptose, que é muito diferente de um tecido que está em necrose, por exemplo. Ó. A gente pode ver aqui nas mãos, essas mãos, eu não sei se vocês conseguem ver por causa do vídeo, mas aqui na pontinha dos dedos estão mais pretos, que ocorre, por exemplo, em indivíduos diabéticos, indivíduos que tiveram contato com um ambiente muito frio, que aí congela a ponta dos dedos. Essas células morrem por um estímulo muito forte. Então, elas morrem por necrose. A necrose leva à liberação do conteúdo no tecido, tem uma resposta inflamatória ali que só perpetua aquela resposta. Enquanto na apoptose, as células morrem, são retiradas do tecido, nada acontece, o reparo é feito, então o tecido volta à sua homeostasia. Enquanto na necrose você não tem homeostasia tecidual, não tem equilíbrio tecidual, esse tecido vai ser lesado e perde a sua função. Okay? Então, a apoptose ela é importante em várias etapas, a embriogênese, neurogênese, resolução da inflamação, remodelamento tecidual. Qualquer alteração nesse controle leva, por exemplo, se for uma alteração no controle da morte celular neuronal, vai ter uma neurodegeneração. Se for um processo de apoptose nas células cardíacas, falência cardíaca. Se for um processo inflamatório nas células epiteliais que levam à lesão do DNA e ele não corrige esse erro. Essa célula pode entrar num processo tumoral. Tá? Aqui um exemplo, aqui, ó, um cérebro normal e um cérebro de um indivíduo com Alzheimer avançado, onde a gente tem uma apoptose exagerada das células neuronais, se cria esses espaços aqui, ó, então não tem conexões sinápticas ocorrendo aqui nesses espaços. Então, vários neurônios entraram em apoptose e aquele tecido, então, foi lesado por uma diminuição na quantidade de células viáveis daquele tecido. Pelo contrário, uma apoptose diminuída pode levar ao câncer, por exemplo. Então, um dano ao DNA, o ideal é que aquele dano seja reparado. A gente tem mecanismos que reparam o nosso DNA. Se esse dano não for reparado, a gente viu na aula de ciclo celular que a gente ativa P53. P53 para o ciclo, dá tempo do DNA ser reparado e essa célula continuar se dividindo. Se o gene não for consertado, o DNA não for reparado, então ela continua a proliferar com aquele erro, levando então ao crescimento descontrolado, uma proliferação da célula mutada, levando então ao câncer. Tá certo? Então, para a gente poder entender a apoptose, é importante a gente entender que existe uma proteína-chave nesse processo todo, que são as caspases. Então, as caspases são as proteínas que estão lá dentro da célula que estão envolvidas no processo apoptótico. Então, para a gente poder induzir a apoptose, a gente precisa de diferentes estímulos, como, por exemplo, ligação de moléculas que vão levar à morte celular, agentes quimioterápicos. Então, o tratamento do câncer muitas vezes é induzido por moléculas que vão lá na célula tumoral e induzem a morte da célula. Danos ao DNA, como a gente falou anteriormente, uma lesão do DNA, ativa a P53, que ativa a morte celular.
baixa quantidade de nutriente, chegou pouca glicose, tem pouco oxigênio, essa célula está num ambiente inóspito, ela morre de forma programada para impedir uma resposta pior. Espécies reativas de oxigênio, né, ROS, que a gente chama, né, espécies reativas de oxigênio, levam a dano celular, dano nuclear, dano do DNA, isso leva à morte celular. Então são eventos que matam a célula de forma programada, e isso tudo ocorre pela ativação de caspases. Guarde esse nome. O que são caspases? O nome de caspase vem de proteases específicas para aspartato dependentes de cisteína. Então são proteases que clivam resíduos de aspartato. Aspartato é um aminoácido, então se a célula tem ali um aspartato, ela é um alvo das caspases. Então elas clivam substratos que tenham o aminoácido aspartato na sua composição. Então, a proteína é formada por diferentes aminoácidos, o aspartato é um alvo dessas proteases. Proteases clivam proteínas, caspases clivam proteínas no resíduo de aspartato. A gente tem 14 já descritas, e elas são enzimas propriamente efetoras da apoptose. Como que elas são ativadas? Tá? Então a gente não tem a caspase liberada lá na célula, porque como são proteases, se você tiver uma protease dentro da sua célula, as proteínas vão ser degradadas. A gente tem um montão de proteína que tem aspartato na sua composição. Então se as proteínas estiverem ali, as proteases estiverem ali, a protease age na proteína e é degradada. Então essas caspases são liberadas nas formas de zimogênio. O que são os zimogênios? São pré-proteínas, pré-enzimas. Está aqui, ó. Então essa é uma pré-caspase ou uma pró-caspase. Está aqui, ó. Uma proteína com vários aminoácidos, tá? Pensa nisso aqui com vários aminoácidos aqui em sequência. Para essa proteína ser ativada, a gente cliva esses pontinhos na extremidade. Está aqui, ó. Clivou os pontinhos na extremidade e liberou só essa parte central aqui, ó. Então a gente chama isso aqui de zimogênio. Tá? A gente tem vários zimogênios, cascata de coagulação são os zimogênios, proteínas do trato gastrointestinal são os zimogênios. São proteínas liberadas com 2 peptídeos na ponta que impedem que ela esteja ativada. Para essa proteína ser ativada, esses peptídeos são liberados e a parte central é a parte ativa. Então está aqui, ó, essa parte mais clarinha é a caspase ativada. Como que ela é ativada? Se a gente está falando de proteases, caspases são proteases. Então, proteases clivam proteínas. Isso aqui é uma proteína. Então, caspases podem ativar outras caspases. Então, essa proteína aqui pode ser clivada, quebrada, né? Tirada esse pedaço peptídeo por outras caspases, que é o que a gente chama de cascata de caspases. Está aqui, ó. Então, repare aqui, ó. A gente tem aqui, no slide aqui na parte de cima, ó, uma proteína, que a gente chama de procaspase, inativa, porque tem peptídeos aqui em cima e embaixo, ó, que não estão ativados. O que está acontecendo aqui? Ó? Esse domíniozinho cinza aqui, essa subunidade cinza, esse pedacinho cinza foi clivado, e aí essa caspase que estava aqui em rosa inativa, ela fica então verdinha ativa. Está aqui, ó, verdinha ativa. Então essa caspase verdinha ativa, ela pode agir sobre outras procaspases, que são aqueles peptídeos com pedacinho inibido. Então vem uma caspase, cliva aqueles pedacinhos, libera a caspase ativa. Essa caspase ativa vai num outro zimogênio, cliva mais 2 pedacinhos, libera uma outra caspase. Essa outra caspase vai ali em outro zimogênio, cliva os peptídeozinhos, libera a caspase ativa. Então uma pode quebrar outra, essas 2 quebram mais 2, essas 4 quebram mais 4, e aí você vai ter uma cascata de ativação de caspases. Então tá aqui, ó, umazinha, pode clivar 1, 2 ou 3, essas outras, por sua vez, podem clivar muitas outras caspases. Então o que a gente vai ter ali é uma série de ativação de várias caspases, até um ponto em que a gente vai ter muita caspase ativada, muita caspase. Essas caspases ativadas são proteases, não é isso? Então, protease cliva proteína. Quando a gente tiver um montão de caspase ativada, a gente está cheio de proteases ativadas dentro da célula. Essas proteases têm vários substratos. São enzimas, proteases são enzimas que clivam proteínas. Então, enzimas têm substratos que se ligam e formam os produtos. Então, as proteases, que são as caspases, têm substratos que vão ser clivados. Que substratos são esses? Então aqui, ó,
proteínas do citoesqueleto, que a gente já viu na aula de citoesqueleto, endonucleases, a lâmina nuclear formada por proteínas, algumas proteínas chamadas de laminina, que são proteínas, são substratos das caspases. Ó, proteínas sinalizadoras, tudo isso aqui a gente viu na aula de sinalização. São proteínas intracelulares que sinalizam uma resposta intracelular. Proteínas ligadas ao DNA, tá? Então, são proteínas extremamente importantes. Isso daqui eu vou falar no finalzinho da aula. São proteínas extremamente importantes para o funcionamento da célula. Se a gente tiver muita caspase ativa, tem muita protease ativa que vai degradando as proteínas intracelulares. Isso tudo leva a um colapso celular. Ou seja, a célula estava bonitinha, a partir da ativação da caspase, que ativou outra caspase, que ativou mais duas, que ativou 4, 6, 8, milhares, todas essas caspases agiram nas proteínas intracelulares e foram clivando as proteínas intracelulares. Com isso, você levou uma doideira dentro da célula que entrou em colapso. Com isso, como essa célula está entrando em colapso, ela tem modificações intracelulares. Então, por exemplo, a célula, a gente viu que tem o seu citoesqueleto. Ou seja, o citoesqueleto são proteínas que se organizam e mantêm a célula bonitinha ali, íntegra. Se eu lesar, quebrar, clivar essas proteínas do esqueleto, a tendência da célula é murchar. É isso? Se a gente quebra o nosso esqueleto, a gente murcha. O esqueleto é que mantém a gente íntegro, né? Mantém a gente na sua posição normal. Assim como a célula. O citoesqueleto mantém a célula bonitinha lá. Se você clivar o esqueleto celular, a célula murcha. Tá? Se você clivar a proteína laminina, que forma a lâmina nuclear, você tende a que o núcleo acabe e o material genético fique disperso pelo citoplasma, que é ruim. Tá? Se você clivar proteínas sinalizadoras, a célula já não tem mais o que fazer, ela não consegue sinalizar nada. Tá? Então, ou seja, muita coisa na célula acaba. E com isso leva a consequências. Está aqui, ó. Então a célula diminui o volume celular, novas caspases são ativadas, a membrana celular ela começa a ficar torta, então alguns fosfolipídios, como a fosfatidilcerina, que estavam na parte interna, ficam na parte externa. Então a membrana celular tem fosfolipídio, não é uma bicamada lipídica, tem fosfolipídio para dentro, para fora, né? Uma bicamada lipídica. O que acontece quando você quebra o citoesqueleto, essa membrana fica meio molinha, aí inverte. Tá? Ou seja, tem outros aqui que a gente vai falar daqui a pouquinho. E com isso, essa célula começa a ficar formando, né? Toda a membrana fica toda torta e a gente forma então o que a gente chama de corpo apoptótico, corpúsculos apoptóticos, que é isso aqui, por exemplo. Ó. Então a célula está aqui bonitinha, né? Já morrendo, né? Forma vários corpuzinhos aqui, ó. São pequenos pedaços celulares. A membrana invaginou, fechou um pedacinho de citoplasma e libera. O outro pedaço invaginou, liberou um pedaço do citoplasma. Lembra que na necrose essa célula explode e libera tudo no tecido. Na apoptose ela vai liberando em pequenos corpúsculos, tá? Então tá aqui de uma maneira geral um esqueminha do que acontece na apoptose, ó. A membrana começa a expressar algumas moléculas que estavam para dentro e ela expressa para fora. Endonucleases vão quebrando o material genético, vão endonucleases. Então são nucleases de ácido nucleico que clivam ácido nucleico interno, tá? Endo. Então a gente tem clivagem do DNA, a gente vai ter então a clivagem de moléculas, né, de organelas citoplasmáticas, a gente tem a formação dos corpúsculos apoptóticos, que são prolongamentos da membrana que vão comendo um pedacinho do citoplasma e sendo liberado. Come um pedacinho do citoplasma e libera. Tá? E o objetivo dessa liberação é você pegar aquela célula grande e liberar pequenos pedacinhos que são mais fáceis da gente limpar no tecido. Como que a gente limpa isso no tecido? Fagocitando. Então tá aqui, ó, a nossa célula está aqui bonitinha, um estímulo ali induziu ela à morte. O que ela pode fazer? Explodir. Se ela explodir, é ruim para a célula, não é isso? Porque para o tecido vai levar uma inflamação. Então o que ela faz? Ela começa a morrer aos poucos. A membrana fica meio blá blá blá, o material genético já fica solto no citoplasma e a gente forma esses corpúsculos apoptóticos. Está aqui, ó, tá? A membrana está aqui, blebbing, né, que a gente chama blebbing, e ela fica meio molenga, e os corpúsculos apoptóticos são liberados. Esses corpúsculos apoptóticos, tá aqui, ó, vários corpúsculos apoptóticos, eles encontram os fagócitos
são células com capacidade de fagocitar esses corpúsculos apoptóticos, e aí esse corpúsculo apoptótico é degradado, essa célula morreu sem liberar o seu conteúdo no tecido. Então, uma morte silenciosa. Já a necrose, a gente tem essa célula liberando todo o conteúdo ali, levando a uma resposta inflamatória, tá certo? Então, a apoptose é uma morte mais silenciosa, tá? Uma morte para manter a homeostasia tecidual, porque esses pequenos corpos apoptóticos vão ser fagocitados pelos fagócitos, por células especializadas, tá? Então, a gente tem vários fatores que levam à morte celular. São sinais internos e externos. Tá? Então, os sinais internos, por exemplo, a radiação entra na célula, lesa o DNA manda sinais que essa célula precisa morrer. Mudança no potencial redox, ou seja, algum estímulo ali que leva a espécie reativa de oxigênio, radicais livres, tá? Os famosos radicais livres, lesam o DNA e esse sinal é um sinal interno para essa célula morrer. Perda do contato celular, se a célula está aderida uma na outra, né? Ou então aderida na matriz extracelular, como a gente viu na aula de adesão. Se essa célula se solta, aquelas proteínas que estavam interagindo entre a célula e a matriz, mandam um sinal intracelular que essa célula precisa morrer. Se uma célula epitelial não está presa no epitélio ali, bonitinha, ela vai morrer, não precisa mais ficar viva, tá? Drogas, por exemplo. Então, drogas vão se ligar nos receptores, mandar um sinal intracelular, essa célula interpreta esse sinal como necessário para morrer e induz a sua apoptose. E sinais externos. Sinais externos são sinais enviados por outras células de que aquela célula precisa morrer. Então, numa resposta inflamatória, as células estão presentes no tecido, podem liberar alguma coisa ali que vai em outra célula e diz, ó, o tecido complicou aqui a vida da gente, tá? A gente vai precisar morrer para esse tecido, para essa inflamação não continuar, ou para a gente poder regenerar esse tecido, tá? Então, são sinais ali que aquela célula precisa morrer. Então, esses dois tipos de sinais mandam respostas diferentes para a própria célula. Os sinais externos, eles ativam o que a gente chama de via extrínseca. Está aqui, ó, uma via que depende de um sinal externo para ativar uma resposta intracelular de morte celular. Por exemplo, um importante ligante, um importante estimulador, é um ligante que a gente chama de Fas. Fas é um receptor que está aqui na membrana plasmática. É um receptor de morte. Tá? É um receptor que a gente chama de receptor de morte. Ele induz a morte celular. Como que ele induz? A partir da ligação de um ligante, tá? Que a gente chama de Fas-L, ou ligante de Fas, Fas-ligante. Quando ele liga aqui na membrana, no receptor, ele dispara um sinal intracelular que leva à ativação de caspase. Então, a caspase vai induzir aquela morte celular. Essa aqui é uma resposta induzida por vírus, por exemplo. Então, os vírus matam as células-alvo, seja uma célula nossa, ou célula, um vírus, por exemplo, que é morto por nossas células de defesa. Então, nossa célula de defesa vai lá, encontra um vírus, manda um sinal para esse vírus morrer. Ele vai morrer a partir da ativação de caspase. Isso pode ser para células próprias mesmo, respostas imunes, autoimunes. Então, a gente vai ter células que vão induzir uma resposta nas nossas próprias células para elas morrerem. Então, essas células são esse tipo de morte é ativado por uma molécula externa, a gente chama de via extrínseca. Na via extrínseca, a morte é disparada pela caspase 8. Guardem isso. A caspase 8 é a caspase efetora da via extrínseca. Então, reparem, é um sinal externo que induziu a morte interna. Tá? Então, essa resposta ela não pode, não é induzida internamente, ela é induzida externamente. Tá? A via interna tem uma outra sinalização, que depende de proteínas anti- e pró-apoptóticas. Então, a gente bota numa balança. Se a célula tiver muita proteína anti-apoptótica, a apoptose não ocorre. Se tiver muita proteína pró-apoptótica, a apoptose ocorre. Tá? Então, é um balanço entre as duas. A principal família que regula isso aqui é a família que a gente chama de BCL2. Então, a BCL2 ela é um conjunto de proteínas que tem estímulos funções pró e anti-apoptóticas. Se a gente tiver muita proteína anti-apoptótica, que são as BCL2, minúsculazinhas, a gente tem a sobrevivência celular. Então, anti-apoptose impede a morte celular, impede a apoptose, a célula sobrevive. Se a gente tiver mais proteínas dessa família que sejam pró-apoptóticas, como a BAX, por exemplo,
Bax é uma proteína pró-apoptótica. Então, a gente vai ter a morte celular. Então, tem que ter sempre um balanço entre uma e outra. As caspases têm como alvo essas proteínas aqui, ó. Então, a caspase cliva, degrada as proteínas anti-apoptóticas e deixam só as proteínas pró-apoptóticas agindo. Então, a caspase impede as anti-apoptóticas de agirem, deixando espaço livre para a pró. Então, a pró ela vai ativar e matar a célula, ok? Então, as famílias da BCL2, elas são membros, né, de uma família que tem características estruturais e funcionais iguais, que controlam a morte celular, agindo ou ativando ou inibindo, para disparar esses processos de acordo com o estímulo. Tá? Como que elas agem? Elas agem formando dímeros. Dímeros, pessoal, é quando duas proteínas iguais se unem. Então, um dímero, né, di de dois, são duas proteínas da mesma família se ligando. Então, se a gente tiver uma pró com uma anti, a pró não está agindo. Se a gente tiver duas antes, a gente vai ter um estímulo anti-apoptótico. Se a gente tem duas prós, a gente vai ter um estímulo pró-apoptótico. Ah, Rafa, como isso funciona? Tá aqui no próximo slide. Vamos lá. A gente tem aqui, ó, essas azuisinhas aqui, são as anti-apoptóticas. Repara, elas estão aqui ligadas uma com as outras, bonitinhas, tá? E a gente tem as rosinhas aqui, que são as pró-apoptóticas. Repara, quando a pró-apoptótica está ligada numa anti-apoptótica, não tem efeito nenhum. Quando a pró-apoptótica está ligada numa anti-apoptótica, não tem efeito nenhum. Qual o problema disso? É quando os sinais que induzem a apoptose clivarem essas proteínas azuisinhas aqui, que são as anti-apoptóticas, deixando livre aqui, ó, só as pró-apoptóticas. Então, as pró-apoptóticas vão agir induzindo a apoptose. Como que elas agem? Acabei de falar, formam dímeros. Então, olha o que aconteceu aqui nesse esqueminha. Esses dímeros se formaram e eles inseriram na membrana mitocondrial. Isso aqui é mitocôndria. Ó. Lá na aula de mitocôndria, a gente viu que ela tem uma membrana externa e uma membrana interna, que está aqui, ó. A gente viu lá na aula de mitocôndria também que a gente tem uma cadeia transportadora de elétrons aqui na membrana mitocondrial e vocês vão ver muito mais a fundo em bioquímica que essa cadeia transportadora de elétrons é essencial para a vida celular, né? Para a respiração celular, produção de energia. Uma das moléculas presentes na cadeia transportadora de elétrons é o citocromo C, que está aqui, ó, que fica ali na membrana interna da mitocôndria. Então, está aqui, ó, o citocromo C na membrana interna da mitocôndria. Então, o citocromo C ele é importante para induzir a cadeia transportadora de elétrons, produção de energia, essa célula está viável. Só que ele só fica dentro da mitocôndria. Olha o que acontece aqui. Quando a gente tem a inserção dessas proteínas pró-apoptóticas, ela vai formar poro na membrana aqui, ó, mitocondrial. E aí aquele citocromo C que estava lá dentro sai da mitocôndria e fica no citoplasma. Esse é um sinal de morte celular. O citocromo C tem que estar dentro da membrana mitocondrial. Se ele estiver fora, já é um sinal de que essa célula vai morrer. Como que é esse sinal? Está aqui, ó, o citocromo C vai se ligar a outras proteínas, entre elas a caspase 9, está aqui, ó. Esse complexo aqui de várias proteínas, junto com o citocromo C e a caspase 9, a gente chama de apoptossomo. Então, o apoptossomo é o que vai induzir a apoptose. Tá? Então, a formação do apoptossomo é o sinal para a apoptose ocorrer. Então, precisa da presença das proteínas pró-apoptóticas, como BAD, BAX, por exemplo, se unirem, formando dímeros, e se inserirem na membrana mitocondrial, formando poros nessa membrana que liberam o citocromo C. O citocromo C liberado se liga a proteínas do apoptossomo e ativa esse apoptossomo. O que é ativar o apoptossomo? É ativar a caspase 9. A caspase 9 é uma protease que inicia então a cascata de caspases. Então você vai ter um montão de caspase ativada
um montão de caspase, um montão de protease, vai quebrar um montão de proteína, essa célula vai entrar em colapso. Então, repara, essa via é ativada intracelularmente. Então, ó, dano ao DNA, quimioterápico, ciclo celular alterado, tudo dentro da célula. Tudo que acontece dentro da célula dispara sinais intracelulares. Essa via, como é dentro da célula, a gente chama de via intrínseca. Enquanto que na via extrínseca é um sinal que depende de um ligante se ligar num receptor externamente, e aí você ativa a caspase 8. Na via intrínseca, a gente tem a participação da mitocôndria, também é chamada de via mitocondrial, e a gente tem a ativação de caspase 9. Então, na via intrínseca é a caspase 9. Na via extrínseca é a caspase 8. Perfeito? E aí, isso daí leva à cascata de caspase e a célula morre. Tá certo? Isso tudo pode ser disparado, então, em resposta a um estímulo interno. Só que a nossa célula tem como potencializar isso. Vamos dizer o seguinte, a apoptose vai durar ali em torno de 20 horas, mais ou menos. Vamos dizer que você teve uma infecção bacteriana, uma infecção viral, uma infecção, um micro-organismo entrou no teu corpo e aquilo ali precisa ser eliminado rapidamente. Então você não tem como só induzir uma morte externa, né, extrínseca pela caspase 8, e induzir uma morte interna pela caspase 9, porque essa resposta pode demorar um pouco. Então o que o nosso organismo fez? Conectou as duas vias. Repara aqui, ó, a gente vai ter a ativação de um ligante, que pode ser disparado por uma célula de defesa do nosso organismo, tá? Um glóbulo branco, um leucócito, que induz a morte daquele patógeno. E essa ativação vai levar a caspase 8, que é a via extrínseca. Uma dos alvos da caspase 8, lembra que a caspase 8 é uma protease, cliva proteína. É essa proteína aqui chamada de BID. A BID ela vai ser clivada por essa protease aqui, que é a caspase 8, disparada pela via extrínseca. Então a BID clivou, o que ela faz? Ela se liga, então, ela forma dímeros, né? A própria BID, e vai se inserir na membrana mitocondrial. Está aqui. Ó. Então, quando essas BIDs aqui, que a gente chama de BID truncada, BID quebrada, se inseriu na membrana, essa membrana mitocondrial formou poros e a gente tem a liberação, então, aqui de citocromo C. O citocromo C ativou a caspase 9 e, por sua vez, foi ativando a cascata de caspase. O que a gente tem aqui nesse esquema, pessoal? Uma via extrínseca ativando um dano mitocondrial a partir da ativação de BID. Então, o que a BID é nesse esquema? Uma conexão da via extrínseca, com a caspase 8, com a via intrínseca, via caspase 9. Você juntou as duas. Então, está aqui ó, a caspase 8 ativando a cascata de caspase, e a caspase 9 ativando a cascata de caspase. Você potencializa essa resposta e você mata essa célula muito mais rápido. Tá? Então, quando você precisa matar a célula muito rápido, você ativa essa ativação da BID e potencializa essa resposta. Tá? Então, a BID é como se fosse uma conexão entre a via extrínseca, que depende de caspase 8, e a via intrínseca, que depende de caspase 3. Não, caspase 9. Tá? Então, a BID conecta as duas. Repara que no final, tanto a 9 quanto a 8 finalizam com a caspase 3. Então, a caspase 3 é a caspase efetora, a caspase final da cascata de caspases. Então, na via extrínseca temos caspase 8, dependendo de ligante. Na via intrínseca, caspase 9, dependendo do dano mitocondrial, que libera citocromo C. As duas se conectam via caspase 3, que faz toda aquela zona celular. Perfeito? Então, isso, pessoal, é fonte de estudos e a gente tem o tratamento antitumoral na indução dessa resposta. Então, muitas vezes, como a gente viu na aula de ciclo celular, a gente tenta impedir, então, o crescimento e a supressão tumoral,
mas grande parte dos tratamentos tentam acessar a morte celular, induzindo a apoptose da célula tumoral e impedindo então que ela continue proliferando. Tá? Então a terapia tumoral muitas vezes foca na morte celular diretamente, além de envolver também a diminuição do crescimento. Certo? Então é isso, pessoal. Finalizando aqui a aula e qualquer dúvida a gente vai tirar no nosso ED. E lembrem, também tem que assistir a aula de ciclo celular para conectar essas duas aulas, tá certo? Um grande abraço, tchau, tchau, até a próxima.